Oi, gente. Boa tarde. Todo mundo me ouve bem? Podem ligar os microfones e as Eu tô ouvindo câmeras. certinho. A Saula e a Carol. Tá dando pra ouvir certinho aqui, viu, Então tá Giovana? bom. Vou esperar só o Marcelo entrar e aí a gente já começa. Tá jóia. Pessoal, o Marcelo deve estar entrando já. Então, enquanto isso, vou falar um pouquinho do projeto. Queria desejar para vocês as boas-vindas. Muito bom ter vocês aqui e eu espero que essa conversa seja bem legal. Para a gente crescer um pouco, para a gente conversar, né? Em tempos de quarentena, a gente pensa muito, e eu acho que discutir um pouco sobre assuntos diferentes a isso é muito importante para a gente conseguir manter a sanidade, para que a gente consiga crescer meio em tempos atípicos. Paula, você consegue abrir a sua câmera? Consigo sim. Certo. Agora? Pode abrir agora. Tudo bem. Olá, tudo bom? Tudo bem? Eu vou apresentar o projeto. Então, esse projeto ele nasceu em uma conversa entre amigas e de outras referências também. Aí eu conversei com a professora Mônica, ela gostou da ideia e hoje nós estamos aqui. A intenção é que a gente converse um pouco sobre temas ligados à escola, que refletem muito na sociedade, né? Então é muito importante a gente discutir isso para saber a importância da escola, para saber a nossa importância enquanto cidadão, enquanto pessoa que quer um mundo melhor, uma escola melhor. Então é para isso que a gente vai discutir aqui. Uhum. Deixa eu ver. O Marcelo já entrou? Ele tá entrando já. Ah, Ele tá resolvendo um problema com o trabalho. Se você quiser começar já o encontro. pode ser. Então a gente vai conversando aqui aos poucos e depois, quando ele entrar, ele se apresenta e a gente retorna um pouco, tudo bem? Uhum. Então tá bom. Eu faço pedagogia na Unifenas, eu estou no quinto período, terceiro ano. A Carol é minha amiga, ela também faz pedagogia, e a Saula eu conheci uma outra situação, né? Então, eu queria saber se vocês querem se apresentar, se vocês tiverem algum projeto, quiserem divulgar também, fiquem à vontade. Ah, tá. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Saula, estou no oitavo período de Direito. Eu achei parabéns pelo projeto, obrigada por me convidar. Estou muito grata, muito feliz pelo convite. Agradecer à professora Mônica também pela oportunidade. Eu e o Marcelo, a gente tem uma liga
A gente tem uma sociedade de debates no direito e nós visamos muito o pensamento crítico, a criação de argumentos e também sobre debater sobre temas que são importantes e ver os dois lados da moeda, né? Para a gente possivelmente poder construir a nossa opinião melhor. Então, eu achei muito interessante a roda de conversa hoje, para a gente poder debater esse tema e conversar, que é bem importante, né? Obrigada. Oi, gente, boa noite a todos, né? Assim como a Giovana falou, né? Eu sou a Ana Carolina Sabino e eu estou no quinto período de pedagogia e eu gostei bastante da ideia do projeto da Giovana, que eu acho que é bem interessante, né? Assim como a Sala falou, a gente escutar o outro lado da moeda, a gente compartilhar o que a gente sabe de um determinado assunto e assim a gente aprender junto, né? Eu achei bem interessante a ideia do projeto, eu acho que vai ser bem bacana isso, eu acho que vai ajudar bastante. E eu queria também divulgar um projeto que a gente está fazendo agora, que é juntamente com a disciplina de Libras, né? A gente faz agora no curso. Esse projeto, a gente divulga, né, um pouco sobre a Libras, né? Que é a língua brasileira de sinais. Porque a Libras é a segunda língua oficial do Brasil. E muita gente, às vezes, não conhece, não tem alguma informação a respeito. Então, a gente tem uma página no Facebook, né? Que a gente chama Professores da Alegria. Tem no Facebook, tem no YouTube, tem no Instagram. E a gente busca compartilhar um pouco, divulgar um pouco da Libras. E depois, se vocês puderem acompanhar lá, vai ser bem legal. E é isso, gente. Eu acho que vai ser bem legal a conversa hoje. Legal. O projeto de vocês também é bem legal, eu já acompanhei, né? Já vi em outras situações. Marcelo, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo bem. Nós estamos começando aqui, eu farei um pouquinho do projeto, né? Vai ser uma conversa, para que a gente consiga entender mais sobre diversos assuntos que talvez a gente não conhecesse no cotidiano, assim Com como o nome certeza. propriamente dito. Então, as meninas acabaram de se apresentar. Se você quiser se apresentar, divulgar algum trabalho seu, fica à vontade. Perfeito. Eu estou no nono período do curso de Direito, é, noturno. Aí eu estou também, no momento, aí, me preparando para a OAB, né? Que é o grande temor dentro do curso de Direito. Eu também faço parte de uma sociedade de debates que eu e a Saula, que vai estar aqui com a gente também, não sei se ela já falou. A sociedade de debates que nós temos, nós buscamos ajudar os alunos do direito e também de outros cursos a construir um pensamento argumentativo, um raciocínio lógico. E também nós buscamos também levar esse pessoal da nossa sociedade de debates para diversos torneios, tanto torneio atualmente online, também torneios e debates em outros locais, em outras universidades. É basicamente isso que eu tenho para apresentar por hora. Certinho, muito obrigada, viu? Gente, então, para começar, eu acho que é importante a gente dizer, né, o que que é o estereótipo de gênero. Vocês querem começar? Alguém que pretende? Uai, eu posso Pode, começar, fica à Gi? vontade. Então, gente, o estereótipo de gênero, né? Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o que que é o estereótipo, né? O estereótipo é uma opinião que a gente tem sobre uma determinada pessoa de acordo com o grupo que ela pertence. Então, muitas vezes é um pré-preconceito, né? É uma base para o preconceito que vem a ser o estereótipo. A gente julga uma pessoa de acordo com o grupo que ela pertence. Hoje tem muito, né? Hoje em dia deu uma diminuída a respeito de falar que a loira é menos inteligente porque ela é loira. Então, o estereótipo ele começa a partir do momento que a gente julga uma pessoa de acordo com o grupo que ela pertence. E o estereótipo de gênero é como se a gente colocasse em caixinhas, né? Separasse que a mulher tem funções sociais para uma determinada área e o homem tem outras determinadas funções. Alguns papéis que são muitas vezes separados, né? Só porque são feminino e masculino, elas vão desempenhar papéis diferentes. Então, o estereótipo de gênero é bem uma base para o preconceito de achar que por conta de ser mulher, a gente tem que se encaixar numa determinada caixinha, uma determinada área. A gente não pode seguir outro caminho que seja talvez só o homem pode fazer. Então, o estereótipo de gênero vem mais ou menos para ser uma base para um futuro preconceito, né? Ou senão pode até ser um preconceito de achar que a mulher não pode ou talvez o homem seguir uma área diferente daquela que é imposta pela sociedade, né?
Nas pesquisas que eu fiz também, a mulher, ela parece, a mulher, a menina, pensando na pedagogia da educação infantil, a menina, ela sempre está meio que a mais, assim, sabe, que sofre um pouco mais. Mas, além disso, os meninos, eles também sofrem com isso. Por exemplo, quando alguém fala, por exemplo, um professor ou alguma pessoa fala que chorar não é coisa de homem, chorar não é coisa de menino. Isso também é um estereótipo que não é bom, porque meninos também sentem, as meninas sentem, algumas pessoas sentem mais, outras menos, e isso é de pessoa, não é de sexo. Então é muito importante a gente frisar que os dois sexos, todas as pessoas, elas sofrem com os estereótipos de gênero, então é importante deixar claro isso. Com certeza. É, posso falar? Eu não sei como é que funciona, a gente pode ter a palavra assim? Pode falar, a gente vai falando conforme der certo aqui, só um de cada vez, para não ficar Com difícil para o certeza. pessoal entender. Então tá joia, então. Eu acho que a questão também, que existe muito hoje na sociedade, é as pessoas entenderem, porque gênero é uma coisa, sexualidade é outra, ou o sexo biológico da pessoa é uma outra coisa diferente. E por trás de tudo isso existe toda a problemática que hoje, quando você fala de ideologia de gênero, identidade de gênero, você causa. Hoje eu estava comentando com a Saula, né, sobre as coisas que eu estava pesquisando. Hoje você tem dois tipos de pessoas, que a gente vive numa sociedade polarizada. A primeira, que é quando eu falar assim, vamos falar sobre identidade de gênero, problemas de gênero, a pessoa vai olhar para minha cara e falar assim, não, você é esquerdista, o que você está querendo falar e tudo mais. Temos esse tipo de gente. O outro lado da moeda é aquele tipo de pessoa que vai falar: é isso mesmo, a gente tem que pegar as crianças, os meninos têm que usar saia e as meninas não podem mais brincar de boneca, e tem que suprimir tudo que nós tivemos até hoje. E não é bem assim. Acho que a gente tem que buscar sempre respaldar na realidade. Nós estamos aqui hoje para conversar e para buscar uma possível solução, não sei, para esse problema, mas é tentar encontrar um meio termo, né? Entre esse caminho. Eu acho que para começar esse debate é necessário falar isso. O que eu gostaria de trazer, conforme vocês deram aí o início do debate, né, falando sobre o gênero, sobre os estereótipos de gênero, é a gente diferenciar o gênero das demais confusões que existem. Porque o gênero, ele é qualquer agrupamento de indivíduos, de sociedade. O gênero, às vezes, ele também está voltado a uma construção social, a uma construção que a sociedade trouxe, certo? O sexo. O sexo não tem nada a ver com gênero, o sexo tem a ver com as genitálias. Nós temos o sexo masculino, o sexo feminino. Nós temos a identidade de gênero. A identidade de gênero é como a pessoa se enxerga. Então, nós temos mulheres que se enxergam como o sexo com uma identidade de gênero feminino, e nós temos homens que se enxergam com a identidade de gênero masculino. Mas podem existir também outras vertentes também, que existem na nossa sociedade, que a gente sabe muito bem. E a sexualidade. Sexualidade é um outro fato, que tem a ver mais com o quesito sexual, com quem a pessoa sente atração sexual, né? Então, acho interessante a gente colocar essas diferenças para as pessoas saberem do que nós estamos falando aqui no debate, né? Legal, vi que a Sala mandou aqui no chat. Paula, você tem alguma contribuição? O seu áudio ele está desligado. Estou escutando agora? Agora está certinho. Tá joia. Concordo muito com o que o Marcelo falou. Primeiramente, é bom a gente deixar claro o que é o significado de cada palavra. E, com certeza, a construção do gênero, ele tem um papel muito grande, porque ele tem, principalmente, um controle sobre o corpo da mulher. E, a respeito da minha fala, isso influencia muito também o espaço da mulher. Porque desde pequena, principalmente, seja na educação formal ou informal, nós somos condicionadas, eu acho que a maioria daqui é mulher, então vão até me
me entender, que a gente é muito condicionada para ficar quieta, calma, tranquila, porque a mulher, ela é o lugar de fala dela, é o lugar dela. Desde pequena ela é quieta, tipo, fecha a perna, mulher, sabe? Fecha a perna, menina. Eu mesma escutei isso muito quando era criança. E os meninos não, eles sempre teve um espaço maior. E isso influencia visivelmente na nossa política brasileira, porque desde o dia a gente está num espaço de passividade. E isso vira até um subconsciente na gente de não ocupar os espaços e não ter esse viril de ir à frente a, a disputar espaços maiores, espaços políticos, públicos, espaços como vereador, como senador, como presidenta. Então a gente tem uma passividade que a própria construção do gênero ela vem dando para a gente. Por exemplo, eu trouxe um dado que 15% das mulheres na Câmara dos Deputados, 15% da Câmara dos Deputados são ocupados por postos femininos, ou seja, 15% de 100%. E hoje nós somos 51 a 52% da população brasileira. Então nós temos uma representatividade muito pequena em respeito às políticas públicas e às políticas que têm o espaço do poder. E tudo isso ele está consolidado e construído no nosso sistema, que o nosso sistema capitalismo ele é muito arraigado com o patriarcal, né? Que é o sistema paternalista. Então, isso é uma construção de que ela é muito arraigada na gente e é uma difícil desconstrução dela. Então, por isso que a gente acha, né, que a gente está dando a discussão em frente à escola, que é a importância da gente ter nessa educação formal das escolas o respeito e a conversa sobre isso. Porque muitos lares brasileiros não acontecem, né? Então, é um papel para os pedagogos, para os professores, ter essa visão. Muitas vezes também a gente vê mulheres reproduzindo os mesmos estereótipos, as mesmas falas, né, que vamos dizer, que subjuga a gente. Então, eu acho bem ideal o papel do professor em prol de construir modelos e formas para ajudar essa população e de diminuir essa desigualdade, né? De gênero, principalmente, que a gente vê e enfrenta hoje. Legal. Eu gostei muito do que o Marcelo falou, que ele descreveu os nomes, né? Definiu, certo? Eu acredito que até eu tenha já usado errado isso. E eu acho que é uma coisa para a gente, assim, se politizar, né? De ver, olha, eu estou fazendo isso, então acho que não é legal. E também de ter consciência de que você fazendo reforçando o estereótipo, ou cuidando de uma coisa de modo errôneo, né? Que foi o que eu fiz aqui, ou, por exemplo, tratar de gênero enquanto está falando de sexo, ou tratar de identidade de gênero enquanto está falando de outra coisa, assim, eu acho que ofende talvez as pessoas que entendem mais sobre isso e que têm um significado muito grande sobre isso. Então, eu acho que é importante a gente sempre aprender um pouco mais, estudar um pouco e ficar atento, né? De usar sempre as coisas certas e saber sobre o que está falando. Outra coisa que eu gostei foi que a Saula falou sobre esse silêncio que é imposto, né? O quanto a gente é silenciada e desde a educação infantil, e é por isso que a educação infantil é a base que eu tenho, a perspectiva que eu tenho, então por isso que eu falo dela. Desde a educação infantil, as crianças são silenciadas. E isso, mais as meninas, mas todas as crianças. Então, isso vai crescendo, conforme a gente vai crescendo, a gente vai achando, se sentindo culpada por ocupar um espaço que também é nosso, sabe? Talvez você vê um homem em um lugar, um menino em um lugar, você fala, não, isso é o espaço dele, eu acho que eu não daria muito certo ali, sabe? Mas não, você daria com certeza. Esse lugar é, sabe, por exemplo, a posição de presidenta, de presidente, é um espaço que todo mundo pode ocupar. E talvez quando uma criança pense, nossa, será que eu posso ser presidenta do Brasil? Uma menina, ela deve falar, não. Isso é uma coisa que a gente constrói estruturalmente. Então, é para repensar isso e é por isso que a gente está aqui conversando. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês é se vocês têm alguma referência disso. Se vocês, por exemplo,
o que vocês brincavam na infância, se era uma coisa já estereotipada ou não, se vocês têm alguma já presenciaram alguma situação em que o estereótipo de gênero ele é reforçado, ou até mesmo a gente, né? Porque crescendo nessa estrutura, a gente reforça isso sem ver. Então, queria que vocês fizessem alguma contribuição nesse sentido. Eu achei bem interessante o que o Marcelo falou, que a Sala comentou, que desde pequena a gente já nasce e já começa a ser meio que enraizado meio que o estereótipo, né? Os meninos, muitas vezes, nos elogios mesmo. Eu assisti um vídeo bem interessante que fala os elogios, né, que são feitos para as mulheres e os elogios que são feitos para os homens. Muitas vezes as mulheres são elogiadas pela aparência. E os homens, quais são os elogios que são feitos para eles? É muito inteligente, é forte. E as meninas, é bonita. Mas será que ser bonita também não quer dizer que quer ser inteligente? Então, eu acho que desde pequena, os elogios que são feitos com as crianças em relação em ser menina, em ser menino, é muito diferente. Só porque é menino tem que ser bonita. Eu acho assim, que desde pequeno já começa a ser enraizado isso na criança. Muitas vezes, que nem a Giovana falou, não é percebido, a gente não percebe de tão frequente que tá. E eu já presenciei, sim, muitas coisas em que mostram isso. Quando eu era pequena, nem tanto, porque a brincadeira que eu sempre fazia era brincadeira livre. Como eu morava na roça, então a gente tinha muita liberdade de correr, fazer brincadeira diversa, nem pensava nessas questões. E as crianças também nem pensam nisso, é mais em relação aos pais, né? Porque são muitas aptidões que são colocadas que às vezes os pais pensam assim, que é natural. A menina nasce, já vão começar a colocar rosa, já vai começar a colocar muitas coisas que a sociedade já impõe isso, de já ser colocado. Mas será que de fato é necessário? Será que de fato é isso que acontece? Eu acho que é bem nesse caminho. E que nem a Giovana falou da escola, eu acho que a escola tem um papel bem importante em relação a isso, porque é lá que são as primeiras relações que as crianças têm. A interação começa na escola, que ela vai estar interagindo com diversas crianças. Então, o papel do professor é bem importante nesse sentido. Quais são as referências que ele está dando para essas crianças? Que referências que as crianças estão tendo? Porque o que a criança quer ser quando ela cresce, né, que é aquela pergunta, começa desde pequenininho. Quais são as referências que a gente dá para ela, para que futuramente ela possa não só limitar o que ela tem, mas sim abrir possibilidades, né? Porque muitas vezes a gente limita o pensamento de que é só aquele caminho que a gente tem que seguir, que o menino pode só seguir aquele caminho. Mas não, mas acho que o papel do professor em relação a isso é mais abrir o leque de possibilidades. Quais são os caminhos que são necessários para seguir aquilo? Eu acho que é bem interessante que ele comentou também a respeito de falar sobre o que é gênero, o que é identidade de gênero. É bem interessante que muitas vezes confunde. Isso acaba levando em considerações erradas a respeito do assunto que está sendo tratado. Eu acho que é basicamente nesse sentido que tem que seguir, né? Verdade. Eu hoje mais cedo estava comentando com a Saula e também comentei com um colega quando eu falei que eu ia participar, né, desse momento hoje, das minhas experiências. Eu, como homem, as experiências que eu tive dentro do sistema da escola, né? Hoje eu vejo que vocês, como estão formando nessa área, né, do ensino, vocês têm muito mais autoridade para falar do que eu, né? Mas eu vejo hoje que nosso sistema educacional ele está falido. Meio que você, há muito tempo mesmo, se tenta criar padrões de pessoas. Se uma pessoa, um único aluno, foge daquela regra, logo vai lá para cortar a asinha dele, entende? Por isso eu sou um pequeno inspirador do homeschool, da educação domiciliar. Não me matem. Mas a minha experiência, né, dentro da escola, eu sempre fui péssimo em futebol, mas eu sempre fui horrível em futebol. Então sempre me deixavam de escanteio. Mas na minha escola, né, na educação física, existiam dois esportes. Futebol, que era para os meninos, e o vôlei ou a queimada, que era para as meninas. Se eu, como homem, né, naquela época, eu não sei como está hoje as escolas, mas talvez tenha melhorado, mas naquela época, e eu tenho 22 anos, tá, gente? Eu não sou tão velho assim. Mas se naquela época eu, Marcelo, fosse jogar queimada com as meninas, ou vôlei, nossa, era
só xingamento, eu era o viado, eu era bicho, etc. E quando eu ia jogar futebol com os meninos, era a mesma coisa. Então, o que que eu fazia? Eu me isolava no meu canto, né? Ficava lá no meu canto e falava assim, não, eu sou o anormal aqui, eu vou mal nos dois esportes, eu sou anormal, entende? Então, eu acredito que a educação hoje, ela está totalmente fadada ao fracasso, né? É, se uma pessoa ela tem uma habilidade maior, logo já vem alguém e corta. Ah, por exemplo, o filho fala para o pai, pai, eu quero aprender a cozinhar, eu gosto de cozinhar. A criança fala numa reunião para os coleguinhas que o sonho dela é ser cozinheiro, o menino, né, no caso. E vem todo mundo já zoa, já corta, fala que isso é uma profissão de menina. Então, a gente tem que repensar também o nosso sistema educacional, né? Que meio que vem há anos tentando criar pessoas que pensam de uma forma certinha, padronizada. É isso. Eu achei muito interessante a fala da Ana Carolina e também do Marcelo. A Ana Carolina me chamou a atenção ao elogio, que com certeza, quando a gente é mais jovem, a gente sempre escuta e reproduz o que a gente já aprendeu com a nossa mãe e provavelmente o jeito que eles tiveram. Eu vejo um lado muito positivo da nossa oportunidade de conversar e debater mais pelo acesso à informação que nós temos. E isso ajuda muito a gente se desenvolver como ser humano, né? Com certeza, e procurar aí a igualdade para a gente. E tem uma frase de Aristóteles que eu acho que a gente que é do direito, a gente conhece muito bem ela, bem nos primeiros períodos, que é tratar os iguais na sua igualdade e tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. E eu acho que isso tem que ser realmente referido à construção de gênero, né? Como nós enxergamos que a gente tem sim diferenças de homem e mulher, principalmente biológicas, mas ela deve ficar mais nesse campo biológico do que no campo estrutural, né? Como a diferenciação, o tratamento diferencial nunca pode ser aceito, né? Diferente. Como o Marcelo disse que na infância dele ele não podia jogar o jogo que ele gostava, que era queimada, por se tratar de ser um menino, né? Então, isso é muito, destoa muito, né, do que deveria ser, ou do dever ser, do ideal. E a gente tem muito isso puxando um pouco para o direito na lei, né? Porque nossa lei é muito dever ser. Por exemplo, a Constituição, ela segura o direito a todos. Marcelinho, a gente estava até conversando isso mais cedo. Ele segura o direito a todos, mas é um dever ser, o que muitas vezes não acontece na realidade. Comentando sobre homeschooling, né? O Marcelinho comentou. É interessante que nos Estados Unidos isso acontece já, né? A gente tem muita gente que é criada pelo suporte. Eu acredito que o homeschooling ele é favorável no quesito de quem tem um suporte financeiro bom. Porque se a gente colocar em xeque a educação pública e uma pessoa que não tem condição de dar um suporte em uma educação direta e boa, eficiente, é, vai estar ao fracasso também. Então, vai ser poucas pessoas que vão ter o acesso ao homeschooling, mas acredito que deveria ser uma opção, sim. Mas é interessante a gente pensar também no sistema educacional e com certeza melhorar ele em relação a nossa criação, né? Porque a escola ajuda muito, né, na educação. E um caso pessoal meu foi que eu lembro que eu sempre gostei de andar de Velotrol, e meu irmão ganhou um carro de Fórmula 1 grande, assim, sabe? Azul, muito bonito. E ele sempre descia as ruas com aquele carro. E uma coisa que eu nunca pude fazer. Porque, primeiro, porque eu era menina e eu podia machucar. E assim, ele também poderia machucar, se a gente for pensar. É uma questão de ser mulher, sabe? Uma questão de ser menina. Eu poderia machucar do mesmo jeito que ele. Só que aquela mentalidade de menina ser mais frágil, de menina não poder, né? Ela reflete muito isso nos dias atuais e para a gente desconstruir e não reproduzir isso é muito difícil, né? É muito difícil a gente realmente desconstruir tudo isso que a gente passou na infância, mas é muito bom a gente estar
ter esse debate, essa fala, né? Pra gente ver que a gente praticamente teve uma criação parecida, a gente sofreu com isso nas escolas, na nossa criação. Só que o lado bem positivo é que a gente pode ver que a gente tem uma consciência disso e que a gente está preparando isso para mudança, né? Sim, é muito legal ter consciência de que você faz parte de uma mudança, né? Que a gente faz parte de uma mudança e fazer isso em função dela, né? Para que tenha realmente uma mudança, para que isso seja efetivo. E uma situação que eu tenho que me marcou demais foi eu estava fazendo estágio numa escola e aí tinha uma menininha que ela gostava de espada, de brincar de espada e de correr. E aí a professora pegou e falou para ela, falou para mim, na verdade, né? Falou para a menina parar, que não era para ela correr, para ela brincar de espada, tudo bem, e falou assim, para mim, onde já se viu uma menina brincar de espada, ficar correndo e ir junto com os meninos? E aí eu fiquei ali olhando, eu não fiz nada, sabe? E aí também tá um erro nosso de ver isso e não fazer nada, principalmente os professores, sabe? Quando tem consciência disso. Porque você tá vendo ali, e aí, ok, não vou fazer nada, então você tá sendo, sabe? Você tá ajudando isso, não colaborando, mas você tá omisso, então tá ok, né? Como se tivesse ok. E aí eu fiquei quieta ali, mas aquilo me marcou muito, e eu fiquei pensando, gente, mas por quê? Sabe? Por que a menina não pode brincar de espada e correr? Todo mundo corre, uma coisa tão, assim, tão simples, né? Outra coisa simples também que a Carol falou é a questão das cores. Gente, as cores é, sabe, uma coisa muito, muito banal. E a gente ter que classificar as cores, categorizar as cores, é uma coisa assim muito simplista que a gente parece que coloca em uns quadradinhos que não era necessário, sabe? Que não traz um bem. E aí, outra coisa que eu queria perguntar para vocês é por que não reforçar, né? Acho que é isso que a gente já está falando. Por que não reforçar os estereótipos de gênero? E qual a influência vocês acham que isso tem na vida adulta ou na vida em sociedade? Eu acho que assim, que nem foi comentado agora há pouco, né? A gente já nasce e já vem essa construção social, né? Então eu acho que assim, a partir do momento que a gente começa a reforçar isso, desde a primeira infância, já limita todas as possibilidades da criança a desenvolver aquelas habilidades que ela tem mais aptidões, né? Que nem o caso que o Marcelo falou que ele gostava, né? Não gostava de jogar queimada, né? Mas ele não podia. Então, pensa, na escola, a criança às vezes tem várias habilidades que dá para o professor desenvolver, e muitas vezes aquilo, né, é limitado. O professor já vê, já não limita aquilo por conta de ser menino ou menina. Então, eu acho que desde na escola mesmo, o professor tem que pensar quais as habilidades que vai desenvolver naquela criança. E por que que eu não posso reforçar aquela habilidade que ela tem mais aptidão? Porque no futuro profissional, será que é aquilo que ela vai querer fazer? Então, eu posso simplesmente reforçar aquela habilidade que ela tem e não limitar. A gente tem que mostrar um leque de possibilidades, de habilidades que aquela criança pode desenvolver. Porque senão a criança fica muito frustrada, né? Ela não consegue desenvolver aquilo que de fato ela quer, aquilo que de fato ela mesma almeja. E muitas vezes a gente não sabe que aquilo que a gente está colocando para a criança, será que de fato é o que ela quer? Ou será que é porque a gente está limitando ela a fazer isso? Então, eu acho que não reforçar, de fato, é uma construção, né? Querendo ou não, a gente vai, aos poucos, a gente vai tentando mudar. Mas acho que é na escola mesmo que a gente começa esse processo. Se começar eu começar a mudar, eu acho que vai começando aos poucos a pensar de outras maneiras que eu posso melhorar aquele ensino na escola, melhorar a forma como que eu vou olhar as crianças, a forma como que eu vou identificar isso. Eu acho que seria mesmo questão de observar mesmo e de refletir se de fato aquilo é necessário. Eu sei que muitas vezes tem um conflito, né? A escola ou às vezes os pais, que em casa às vezes tem algum restringimento. Na escola às vezes é mais liberal, tem mais essa liberdade. Mas eu acho que desde pequena a criança consegue associar muita coisa que às vezes a gente não consegue, às vezes as pessoas não entendem. Mas acho que vai mais nesse sentido da gente observar e procurar entender se de fato aquilo é necessário. Acho que vai mais por esse lado mesmo. A Ana entrou num tópico muito importante, que é o quesito dos pais, né? Então, a família é sempre uma questão muito complicada, pois nós vivemos num país enorme em que você tem diferentes culturas e diferentes religiões.
E algumas pessoas, né, eu não vou falar religiões, mas algumas pessoas, quando você vai falar, vamos falar sobre igualdade entre homem e mulher, como eu havia falado no início, já vai estar achando que a gente vai estar propondo uma revolução. Não, não é isso que a gente está falando. A gente só quer tentar igualar. A gente quer mesmo tornar a sociedade um local melhor, né? E às vezes a questão é muito complicado você trabalhar com pais, com pessoas às vezes aí que têm 40, 50 anos e tentar trazer essa realidade para eles, né? Mas da mesma forma que é complicado você trazer para essas pessoas, a gente precisa trazer, a gente precisa conversar com eles. Talvez demonstrar para os pais quais são as reais consequências de eu podar o filho ou a filha deles de tal sonho, de tal brincadeira que a criança está fazendo. Hoje eu vejo muito crescente na nossa sociedade a questão das pessoas estarem se sentindo muito perdidas profissionalmente e emocionalmente, né? Mas principalmente para o quesito profissional, né, que nós estamos falando da educação. Uma menina, por exemplo, quando ela é mais jovem, que ela gosta de fazer desenhos de roupas para estilista, ou um menino, não, né, que gosta de fazer e que é podado, e que, não, ele tem que ser padrãozinho, ou ele tem que fazer, ou tem que ser professor, ou é engenharia, ou é direito, e tal, 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 tal. E lá na frente ele vê que não é aquilo que ele quer, né? Então as pessoas hoje estão se sentindo muito muito perdidas, e você tem um grande aumento de pessoas depressivas, né? Porque as pessoas elas estão podadas, elas têm que agir conforme aquele jeito e conforme a banda toca, né? Então é uma questão muito complicada. Mas ao mesmo tempo que a gente fala com as crianças, a gente tem que tentar encontrar um meio termo também para falar com a família, né? Para poder educar essa família. E por que não? Eu, Marcelo mesmo, eu me eduquei muito em alguns critérios, eu me desconstruí muito, foi na escola. E muitas coisas também eu ensinei para os meus pais também, porque eles, né, quem é eu para ensinar para os meus pais, mas falei, pai, mãe, vamos tentar pensar diferente, não é bem assim, acho que dá para a gente ir por esse caminho, porque existe um ser humano do outro lado, então, às vezes a criança vai levar aquele ensinamento para os pais, né? E é claro, sempre buscando respeitar a cultura da família também, né? E tem toda essa questão. Saula, você quer falar agora? Claro. Se você quiser, se não quiser, a gente pode. Claro, eu achei muito interessante os ambos discursos. E um quesito que o Marcelo falou, né, dos pais, né, respeitar os pais, eu acho isso com certeza é essencial. Eu queria trazer um pouco para o âmbito jurídico, porque eu acho, jurídico-político, novamente, porque eu acho que é muito importante a política para a gente ter mudanças efetivas em regulações que pode realmente introduzir e mudar um pouco da nossa, como a nossa educação é feita, né? Principalmente com incentivo de verbas, também a discussão sobre esse assunto. Eu queria até deixar uma pergunta para vocês, meninas. Como que está sendo ensinado é, a sexualidade nas escolas, sabe? Porque isso aí é muito importante eu saber, porque quando eu tinha, era, pelo menos eu lembro que na aula era uma coisa muito vergonhosa, que ninguém falava, todo mundo ficava. Não era realmente ensinar, eles ensinavam mais a biologia, né? Tipo, eles mostravam, esse aparelho reprodutor feminino, esse é o aparelho reprodutor masculino. Mas é só, né? Eles não tinham tanta. É, tipo assim, eles realmente não se. Parecia que não se importavam com esse assunto. Então, eu queria deixar essa pergunta para vocês responder no próximo momento. E eu queria puxar para o cunho político, porque existe um movimento que é conservador na nossa sociedade, né, que são aquelas bancadas de religiões, nas bancadas parlamentares, e que tem feito um movimento, né, um sentido de aprovar lei estadual, lei federal, e até teve um projeto federal
a respeito de não tratar e de impedir essa discussão, né? A discussão de gênero, a discussão temáticas, como o homossexualismo na escola, como se fosse um tabu e errado falar, né, gente? Como se o professor falando sobre isso fosse doutrinar o aluno, o que é completamente impossível uma pessoa falar de homossexualidade para a pessoa virar homossexual. Não é assim que acontece, né? Então, a gente sabe que é uma crítica, né? Porque da educação que a gente tem que procurar é o debater, né? O assunto, conversar, ensinar, para a gente realmente promover uma aceitação melhor a respeito desses temas, né? Tantos tabus que tem por aí. Achei muito legal isso que a Saula falou. Eu não sabia que existia isso para impedir essa discussão. É bem legal a gente saber sobre isso, né? Para ficar mais atento até e conseguir, né? Se impor, quem sabe. Então, a questão da sexualidade, eu vou dizer sobre o que eu já passei e o que eu vejo hoje na educação infantil. Na minha educação no ensino médio, ensino fundamental, era exatamente isso, a questão só biologia mesmo, de saber o órgão genital feminino, masculino e nada mais. Como assim, se não existisse uma sexualidade do homem e da mulher, enfim, como se isso não tivesse importância realmente. Isso foi o que eu vivi. E eu também não vejo hoje, na educação infantil, que, por exemplo, poderia ter para as crianças de uma forma mais lúdica, claro que não colocando o conteúdo em si, uma coisa muito pesada, mas falando, olha, você é homem, você é menino, você pode gostar de uma coisa, de outra, e tá tudo certo, tá tudo bem. Você tem que ser você do jeito que você se encontrar, do jeito que você se achar ali. Até porque uma criança, talvez, ela não tenha a percepção dela completa. O Marcelo falou aqui que a gente está se desconstruindo, e é isso. Eu tenho 20 anos e eu sinto que eu estou me desconstruindo agora. Ele falou que ele se desconstruiu na escola, imagina. Na escola eu não pensava nisso, não pensava nisso mesmo. E aí, então, eu acho que é muito legal a gente conversar sobre isso, né? E ter essas percepções diferentes. Uma coisa que eu queria perguntar para a Carol, no caso, e para vocês, na perspectiva que vocês tiveram da escola, e também se vocês quiserem falar sobre o direito, eu não tenho propriedade para falar disso, mas se vocês quiserem dizer a visão do direito sobre isso, tudo bem. Será que a escassez de professores homens tem ligação com o reforço dos estereótipos de gênero? Eu queria saber o que vocês acham disso. Eu queria retomar, antes de voltar essa pergunta, só fazer uma contribuição. Eu achei bem interessante o que a Saula falou, que é a forma como é abordada a sexualidade hoje, né? Eu acho que é muito restrito, ele é muito fechado. Não tem, eu não sei qual é a forma como que é abordada, ele é muito fechada, é muitas vezes muito simplista, né? Que nem vocês falaram, é muita parte biológica. Na educação infantil, que nem a Giovana falou, de modo lúdico, a gente consegue trabalhar, mas pensa no ensino médio, a forma como é abordada é muito difícil. Não é colocada muita coisa, muita informação. Ela é muito fechada. Eu acho que eu não sei se é a forma como é exposta, é que nem a maneira como eu já observei, eu não sei se é a maneira como os professores reagem, né, a lidar com esses assuntos, não sei se é a vergonha de trabalhar esses assuntos, mas é bem fechado, é bem restrito mesmo. Alguém mais quer falar? Posso continuar? Vou dar sequência aqui. Opa. Ok, não, pode falar. Aí depois eu respondo a pergunta que você fez para nós. Certinho. Retomando um pouco sobre por que não reforçar, né? Eu acho que esse limite, a gente acaba limitando muito as pessoas, as crianças, e no caso, desde a educação infantil até a vida adulta, enfim, a gente começa a limitar desde a educação infantil e depois as pessoas vão meio que esse limite vai crescendo, sabe? Se eu não posso fazer isso, então eu também não posso fazer aquilo outro. Então, é por isso que acaba meio que influencia também de você falar, por exemplo, que um homem ele não pode ser professor, ou, por exemplo, que pedagogia não é uma profissão de homem.
Então, eu acho que isso influencia, sim, nessa perspectiva da escola, de não ter muitos professores homens na escola. É, um ponto interessante também, em relação à sua pergunta, né, que eu fiquei pensando, eu e Marcelinho ficamos conversando sobre isso antes. Será que a escassez de professores homens nas escolas é consequência do reforço dos estereótipos de gênero? É, pela minha reflexão, possivelmente. Porque se a gente vê os lares brasileiros, né, como que foi a nossa desde a nossa colonização, como o papel da mulher da sociedade, ela sempre ficou muito ao cuidar dos lares, a ensinar as crianças. Então, eu acho que remete um pouco ao estereótipo que a gente tinha de ser a dona do lar, da gente ficar responsável pela criação, pela educação das crianças, enquanto os homens sairiam, né, para trabalhar e trazer o capital para dentro de casa. Então, eu acho que o reforço do estereótipo de gênero em relação às crianças as meninas, né, que brincam de casinha, que ficam brincando de boneca, colocar o estereótipo de gênero para isso na mulher, eu acho que pode um pouco, de alguma forma, ser alguma consequência para alguns, não só o professor, com certeza, mas algumas profissões não terem tantas mulheres ou não terem tantos homens, como por exemplo algumas profissões que se dizem de homens, que é profissões piloto, é, piloto da Força Aérea ou presidente, outras bombeiro, outras profissões que se dizem de homem. E se dizem que existem profissões de mulheres também, né? Então, eu acho que o reforço do estereótipo de gênero no total pode sim dizer, de ser de certa forma, a escassez dos professores de homens, né? Que acontece nas escolas. Legal. Eu queria voltar um pouco a atenção aqui para o chat, que as meninas estão, o pessoal está contribuindo, achei bem legal. A Carla falou aqui que o jeito de falar é difícil, pelo que eu entendi, assim, está tendo aqui uma situação que está reforçando o estereótipo de gênero, e o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Como que eu vou me pontuar aqui? Então, é legal uma coisa para a gente discutir. E outra coisa, a Dávila falou também que na cidade dela ela viu um preconceito por um professor homem estar na educação infantil. Os pais têm medo de abuso, a Carla falou também depois. Isso realmente acontece. Eu acho que essa questão do homem estar junto das crianças também é uma coisa estrutural. Porque, não sei, penso eu. Assim, agora eu pensei que acho que tem muitas coisas que são ligadas a isso, né? Mas sobre a questão de abuso, a gente sofre muito com isso, né? Então, estar um homem ligado às crianças e as pessoas terem essa consciência de abuso, eu acho que uma coisa liga a outra, por mais que não seja o homem, por mais que não seja aquela criança, acho que uma coisa liga a outra e entra mais para o medo, sabe? Medo, preconceito, será vai que, sabe aquele vai que? Então, pode ser que isso também influencie. E aí, nessa pegada, principalmente do que a Carla falou, sobre como dizer, né, como se impor, eu queria que vocês dissessem algumas sugestões. O que a gente pode fazer para não reforçar o estereótipo de gênero? Ou então, para melhorar essa situação? O que vocês acham? Eu acho que essa questão de reforçar o estereótipo, né? Primeiro, é a gente tentar se desconstruir, entende? Nós temos os nossos preconceitos, temos coisas. Nós absorvemos muito. Nós absorvemos o que os nossos pais passam, nós absorvemos o que a televisão passa, o que os filmes passam para nós. Mas, primeiro, para eu mudar bem, entre aspas, o mundo, eu tenho que me mudar, né? E eu acho que o primeiro ponto começa em mim. Ok, o que eu, Marcelo, posso falar para uma criança e o que eu não posso falar para uma criança, né? Qual é o melhor método? Como eu posso chegar naquela criança e falar, olha, você pode fazer isso, esse aqui é um bom caminho, talvez esse não seja o bom caminho. Então, o primeiro passo é eu me trabalhar. E o segundo passo é essa questão de não sexualizar, não levar para a questão da sexualidade a igualdade de gêneros, certo? A gente não precisa falar de sexo, né? Como eu já vi acontecer, já vi pessoas
denunciando, e aí talvez isso dê respaldo para essas bancadas conservadoras tentarem barrar a discussão de gênero nas escolas, que é, por exemplo, eu já vi casos de ensinando crianças como faz sexo anal ou outros tipos de sexo, o que é totalmente errado você fazer com crianças, né? E, infelizmente, por Fake causa disso, news. você abre respaldo para as pessoas falarem que não, nós não vamos falar sobre igualdade de gênero nas escolas. Então, isso é uma questão muito complicada. E respondendo à pergunta se a escassez de professores homens na escola se reforça esse estereótipo, né? Eu, Marcelo, dentro da minha visão do direito, eu acredito que reforça sim essa falta de professores homens. E é uma questão, por exemplo, nós temos uma lei de eu até anotei a lei aqui, é um decreto, que é de 1890, esse decreto. Aí lá nesse decreto falava assim que o homem, ele era o dono do lar, né? E o homem, ele deveria tomar conta dos filhos e da mulher. O homem, ele deveria definir se a mulher poderia trabalhar fora de casa ou não, em qual serviço a mulher iria trabalhar e tudo mais. Então, isso está muito enraizado dentro da nossa sociedade, né? Hoje, a nossa legislação, ela fala que todo mundo é igual. A Constituição fala isso, o Código Civil fala isso, só que ainda assim está muito enraizado. Porque quando a mulher pôde sair de casa, a mulher ela não foi trabalhar em uma atividade que um homem faça. A mulher foi trabalhar o quê? Sendo professora, talvez como psicóloga, o máximo, talvez, né? Então ainda está enraizado ainda nessa nossa sociedade. E eu já presenciei também, acho que foi a Carla quem falou, né, sobre as crianças, sobre ter um professor homem na educação infantil. Eu já presenciei isso na minha escola já. As pessoas já presenciei homens não serem contratados para dar aula para crianças menores. E é uma questão muito complicada mesmo. Mais alguém? Enquanto o Marcelo estava falando, eu fiz umas anotações aqui. Opa, A respeito. pode continuar, Carol, depois eu falo. Sobre o que o Marcelo falou, eu acho muito importante essa parte da desconstrução, né? Se eu quero mudar, eu tenho que a partir de mim, né? Porque a maneira como que eu vou lidar com as situações vai refletir na maneira como o outro vai perceber aquilo. Então, eu acho que a maneira como a gente se vê e lida com a situação também é uma forma de mudar. Não vai mudar tudo, mas a gente começa a mudar. Porque se eu não começo a mudar de mim, como eu vou lidar a mudar também? E essa parte também, formação a respeito do professor, de como ele vai trabalhar a sexualidade, eu acho que é a formação do professor. Se ele tem uma formação que ele sabe o que ele deve trabalhar na aula, o conteúdo para aquela idade, eu acho que a maneira como ele vai abordar vai ser diferente. E muitas vezes eu acho que é a formação, o de fato saber o que aquela criança tem necessidade de saber, o que aquela idade necessita. Então, muitas vezes, essa parte da formação do professor, que eu acho que é muito importante, dele ser bem informado nisso, ter um conhecimento a respeito, não só chegar lá, querer trabalhar aquilo e, de fato, não ser a maneira correta de incentivar aquilo, de trazer o assunto, né? E outra coisa também, que é a respeito do que foi falado lá da Carla, que nem eu retomar o que eu falei antes, que desde pequeno já estereotipa, né, a beleza e a delicadeza na menina. Então ela vai crescer, né, sendo hiper delicada, né, hipersensível e sempre pensando no padrão de beleza. E o homem? O homem, ele desde pequeno, ele é incentivado nele ser forte, como é que fala? Achar o seu lugar. Então, por isso que hoje a gente vê muita violência contra a mulher, né? Que é o do homem querer impor o seu lugar. Eu acho que vale bem essa reflexão a respeito da desconstrução também, da maneira como a gente percebe as coisas, que eu acho que é o primeiro passo de começar a mudar também. Acho que é bem nesse sentido que o Marcelo falou, acho que é bem legal. Sim, eles estavam falando aqui, vocês estavam falando aqui, né? E eu fui anotando, eu acho que o primeiro passo realmente é se desconstruir, se perceber, e perceber que a gente também erra,
nós estamos aqui para aprender e ao longo da caminhada como docente, como pessoa, a gente vai aprendendo como tratar as situações, né? A segunda coisa, eu acho que é perceber o espaço. Você está na escola, se você está na educação infantil, na educação fundamental, pegando a educação infantil e a educação fundamental, você vai ter um tratamento diferente em relação a essas duas fases. Então, é muito importante perceber o espaço que a gente está para saber como que a gente vai tratar esse estereótipo de gênero, como que a gente vai não deixar de reforçar isso, né? Então, é muito importante ver o que a gente está fazendo. Por exemplo, estou fazendo uma atividade aqui e aconteceu uma determinada situação com o meu aluno. E aí eu pensei, nossa, mas parece que eu estou limitando essa criança, será que é isso? E aí parar para pensar na sua própria ação, sabe? Para não reforçar isso depois, para não repetir isso depois. Porque é normal, acontece, mesmo sabendo que, por exemplo, não é uma coisa boa reforçar o estereótipo de gênero, a gente ainda vai fazer isso. E às vezes faz sem perceber, que foi o que a gente já falou aqui. Então é bom perceber isso, ficar atento, e aí quando perceber, se atentar mais ainda para não repetir. Porque aí a gente consegue, aos poucos, né, ir mudando isso e contribuindo para que seja uma educação mais libertadora, mais progressista e que inclua mais os alunos. Com certeza. Acho que todo mundo falou aqui, falou muito bem, né? Sobre o primeiro passo é mudar a gente mesmo, buscar o conhecimento, porque o conhecimento é libertador. Então, para a gente ensinar alguém, a gente tem que saber. A gente aprende muito isso com experiências, com trocas, aprende isso nas nossas formações acadêmicas, a gente aprende isso em diversas áreas, então acho que a gente aprender a desconstruir primeiro na gente, depois poder a construir isso e ajudar outras pessoas a desconstruírem ideal, principalmente dentro de casa, porque é o primeiro passo para a gente mudar, a gente pode começar a mudar isso dentro de casa. Vocês, no papel social que vocês enfrentam, vão enfrentar, né? Vão ser os futuros professores, né? Então, é um espaço muito, muito importante. Eu gostaria de responder uma pergunta da Carla, que é: os pais podem processar os professores por algum ensinamento que eles não concordam? Olha, em matéria jurídica, todo mundo pode processar todo mundo a primeiro momento, mas isso não quer dizer que você vai ganhar a causa, né? Então, assim, se uma pessoa quiser processar outra, ela pode, ela tem livre-arbítrio, ela pode fazer isso, mas não quer dizer que ela vai ganhar na causa. Por isso, pode até sofrer uma sanção, né, se entrar de má fé. Então, principalmente, a gente tem que ver que o ensinamento, ele é pautado pela instituição da escola. A escola não deixa o professor livre. Nós sabemos que o professor ele tem que seguir uma didática, ele tem que seguir os livros, os materiais da instituição, e que se eu estiver errado, por favor, me diga, gente, mas os professores não podem ser doutrinadores e chegar a um espaço de dar um ensinamento que os pais não concordam, né? No caso, só se um professor que está desviando e falar, ofender um aluno, alguma coisa do tipo, né? Daí sim que abriria um processo relevante. Só que eu acho que por simplesmente não concordar, eu acho meio falho no quesito, mas poder entrar pode. Não quer dizer que vai ganhar, né, o processo. A Mônica Fernandes perguntou como educar os... Entendeu, Carla? Qualquer coisa pode perguntar mais também. Como educar os legisladores da bancada conservadora? E a segunda pergunta, como educar os pais conservadores quando há crianças na turma que têm pais homossexuais? A primeira pergunta, como educar os legisladores na bancada conservadora, é interessante, né? Porque é algo muito difícil você educar alguém que tem um pensamento totalmente fechado, né? Em questão ao sistema político, não, diria através de movimento social, Mônica. A gente, através de movimentos sociais, é, e a importância de falar sobre o assunto, principalmente. A gente está falando aqui de estereótipo de gênero, né? Mas a gente pode puxar, por exemplo, os movimentos sociais que estão acontecendo nos Estados Unidos em respeito
a morte do George Floyd que teve, né? É um momento social, é uma causa que, com o movimento social, veio a calhar, né, que isso pode gerar uma mudança de uma lei. Não diria que isso vai educar os legisladores de lá, só que vem a calhar algo que realmente tem relevância para a sociedade, pode mudar e vir um projeto de lei, mudar uma consciência que está tendo. Então, como educar exatamente os legisladores da bancada conservadora, eu acho que é um papel difícil, na nossa realidade, mas a gente pode chamar atenção e impactar. Tem diversas áreas que a gente pode impactar eles, né? Então, eu acho que movimentos sociais, através da arte também, do incômodo. Então, eu acredito muito a partir disso. E também, vamos educar os filhos dos legisladores, né? Eu acho um papel mais, mais, mais tranquilo, mas é uma coisa de se pensar, viu, Mônica? Como educar é uma pergunta que a minha resposta por hoje vai ficar essa. E a resposta eu vou deixar para o Marcelinho responder. Obrigada. Marcelinho, é, no caso, a segunda pergunta, né? De como educar os pais conservadores quando há crianças na turma que têm pais homossexuais. Claro, vamos lá. Que difícil, eu acho que as meninas vão saber lidar mais por causa da didática. Mas é uma questão muito complicada. Na minha posição como homossexual. E também na minha posição, certo? Como uma pessoa que é de uma cidade pequena e tudo mais, é muito complicado, até mesmo a possibilidade de existir um casal homossexual na nossa sociedade. É complicado para as pessoas conceberem isso, né? E até mesmo para a gente é complicado a gente conceber e ver que isso é algo normal. Mas eu acredito que a melhor forma é você tentar trabalhar isso com a criança, que existem diversas possibilidades na vida, que da mesma forma que uma pessoa, né, um rapaz pode gostar de uma moça pode gostar de uma outra moça, e um menino pode gostar de outro menino. E isso não os fazem melhores ou piores do que nós somos, entende? E também tem outro quesito aí que eu acredito que que é interessante, né? Trabalhar com os pais esse quesito. Porque uma criança que desde pequeno já tem certas características homossexuais, ela sofre muito na escola. Sofre muito bullying, tem vários outros problemas que são desencadeados na escola. Então, eu acredito que tem que haver uma maior conversa dos professores, dos diretores com os pais sobre o que acontece na escola. Pois eu já presenciei bullying com vários amigos meus que têm a mesma condição, e até mesmo comigo, e nunca em nenhum momento os professores foram lá conversaram com os meus pais. Pelo contrário, a minha diretora ela falou para mim assim: olha, você tem que reagir quando fizerem isso para você. Mas como que eu vou reagir? Tá todo mundo falando, entende? Então é uma questão muito complicada mesmo. E eu gostaria só de complementar, né, sobre o quesito da bancada conservadora, que a Mônica havia falado. Eu acredito também que é o quesito da conversa. É, eu acredito que, né, dos dois lados polarizados existem pessoas que estão abertas à conversa. Então, a gente conversar, a gente falar o que a gente realmente está querendo propor, né? Acredito eu que todas as pessoas quase todas, né, que se envolvem em política, que é o bem da humanidade. Então, a gente mostrar para eles o que nós estamos querendo, né? A gente não está querendo outra coisa do outro mundo, mas a gente quer mesmo igualar, fazer o Brasil uma sociedade melhor. É isso. Marcelinho, só dá um gancho aí, que é um assunto que eu me interesso muito. Em relação a educar, né? Com certeza o diálogo é importante, mas como que a gente, meros cidadãos, vamos ter um acesso, né, lá com eles? Então, eu acredito que através de chamando a atenção com movimentos sociais, e eu acho mais fácil do que a gente educar eles é trocar essa bancada conservadora que tem aí, porque político, gente, é igual fralda de neném, tem que trocar em hora. E eu acho que esse pessoal já está lá há muito tempo e a gente está precisando de uma renovação. Obrigada. Eu vou responder essa pergunta da Mônica
como sendo a última. E aí eu achei muito legal o que o Marcelinho falou, de que a diretora falou para ele reagir. Mas assim, reagir a quê? Sabe? Porque, pelo que eu percebi, ele estava sendo ele ali, as outras pessoas que estavam reagindo a ele. Então ele mesmo não tinha que reagir. Ele simplesmente estava sendo ele, a personalidade dele, se impondo ali, simplesmente sendo ele. E eu acredito que uma coisa muito importante também seja a conversa. Os pais são conservadores, então é importante dizer para ele, frisar ali para aqueles pais, que a criança, independente da forma que ela seja, da personalidade que ela tenha, das características dela, ela não deixa de ser filha, ela não deixa de ter sentimentos, ela não deixa de ser aquela criança. Então, por exemplo, se a minha filha, se ela é homossexual, se ela é de um jeito ou de outro, ela não deixa de ser minha filha. Então, é muito importante ter essa percepção para a criança, sabe? Olhar para a criança como ela sendo uma pessoa, ela com as especialidades dela, ela com as características dela, e ver que ela é, sim, uma criança, ela é uma pessoa que tem sentimentos, e perceber ela realmente. Outra coisa também, talvez, durante as apresentações de escola, durante os momentos em que a comunidade escolar está reunida, incluir ali, por exemplo, uma contação de história que fale sobre uma criança homossexual, uma coisa que puxe a outra, sabe? Para tocar esses pais, para que eles consigam perceber, olha, nossa, tudo bem, né? Tá tudo bem se ela não estiver dentro do padrão estabelecido pela sociedade, tá tudo bem, sabe? E sensibilizando esses pais aos poucos, que talvez eles consigam se abrir um pouco mais para incluir essa criança. Eu quero responder também a pergunta da Mônica. Eu concordo com o que o Marcelo falou. Eu acho que é muito interessante a gente trazer, né, para dentro da escola, porque a escola é uma das esferas sociais onde a gente trabalha os valores, né? Então, acho que é muito importante ter essa comunicação de toda a equipe da escola, de juntar os pais também. Porque eu acho que eles têm que estar ali dentro, têm que saber o que está acontecendo. Eu acho que essa comunicação é muito importante, porque os pais, eu sei que tem uns pais conservadores que é mais difícil, mas aos poucos, né, a gente vai tentando trazendo essa comunicação deles junto com a escola, o acompanhamento, de estar conversando, que nem o que a Giovana falou, trazer projetos para dentro da escola que envolva todos, que eu acho que isso é muito importante. Os projetos é uma forma de juntar todo mundo ali, né? Vamos fazer um projeto, vamos juntar todo mundo, envolver os pais, os alunos, a escola por completo, a comunidade. Eu acho que isso é bem interessante, porque é uma forma, né, ali de juntar todo mundo, de os pais conhecer também o que está acontecendo ali, deles entender a forma com que pode ajudar os outros pais também. Eu acho que é muito importante essa comunicação, que eu acho que é uma das formas de ajudar ali também, de estar trabalhando, do diretor fazer trabalho pedagógico, fazer reunião com os professores, como que eu vou, está acontecendo tal situação na escola, como que eu vou interferir ali, de que maneira que eu posso ajudar aquela criança, que nem no caso o Marcelo falou do bullying, de que maneira que eu vou interferir, como que eu posso comunicar aos pais, que tem que ter isso também, os pais têm que saber o que está acontecendo. Eu acho que é bem interessante essa parte da comunicação, de trazer para dentro da escola os pais, não ficar só ali fechadinho, só os professores, só os diretores, não, mas se envolver a todos, né? Essa parte do projeto, de juntar a comunidade, de entender quais é o problema que está acontecendo ali na escola e de que forma que a gente ali pode resolver isso. Eu acho que isso é bem interessante, juntando que nem assim uma discussão para saber os problemas que estão na escola, que o professor pode ajudar, que os pais podem envolver para diminuir um pouco aquele problema que está acontecendo. Eu acho que isso é bem interessante, eu acho que é bem eficaz, eu acho que ajuda um pouco, né? Eu acho que com o tempo, incentivando sempre, né? Eu acho que aos poucos a gente vai subindo o degrau e vai melhorando mais. Eu acho que começa assim. Legal, Carol, obrigada. A professora Daniela colocou aqui uma contribuição no chat. Ela falou que realmente a escola tem um papel extremamente importante na formação do sujeito, mas penso que devemos refletir, antes de mais nada, qual a real função da escola. Foi isso que ela colocou aqui. Gente, eu queria agradecer muito vocês. Eu achei muito legal essa nossa primeira conversa. Foi muito bom inaugurar esse projeto aqui com vocês. São pessoas que eu já conhecia e que debateram muito bem. Assim, eu acho que a gente conseguiu, né, atingir o que a gente queria, que é dizer por que o reforço do estereótipo
de gênero não é uma coisa boa, qual a influência disso e como que a gente pode auxiliar nisso. Então, eu queria agradecer muito a vocês, as pessoas também que estavam assistindo aqui, que fizeram contribuições do chat. Muito obrigada. E na meia também, então eu espero que vocês participem, vocês gostem, assim como eu gostei dessa reunião hoje. Obrigada pelo convite, meninas. Eu fico demasiadamente feliz e grata pela sua oportunidade. Parabéns pelo projeto, o projeto é incrível. E eu queria só perguntar, Giovana, você que foi um dia participar do encontro do projeto de debate? Que eu lembro que tinha. Não me recordo, mas enfim. Parabéns pelo projeto de vocês, muito sucesso. Perdão, Saulo, eu acho que o seu áudio está falhando um pouco aqui para mim. Você consegue me ouvir? Deixa eu só ver. Eu consigo te ouvir sim. Ué. Deixa eu ver Não sei uma se coisa. aconteceu para as outras Melhorou? pessoas. Se você quiser repetir. Tá joia. Tá escutando? Melhorou. Tá joia. Bom, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Fiquei muito realizada de discutir esse assunto. Também gostaria de deixar aqui, sempre possível, pode me adicionar lá nas redes sociais para a gente manter o contato. Gostei muito dessa conversa. O que precisar de mim também para contribuir, pode deixar que eu vou estar assíduo aí. Parabéns pelo projeto. Acho que precisa mais de mesas redondas. Precisamos mais conversar sobre assuntos relevantes, que a mesa redonda é sobre isso. Eu acho que a gente está precisando muito disso, de uma crítica construtiva para a nossa faculdade, para a gente realmente fortalecer a nossa faculdade e criar a gente realmente não somente trabalhador de massa, né, para a gente ser só professor, mas a gente ser o professor, não ser só mais um advogado, mas ser o advogado. Então, a gente ser pessoas que realmente são cidadãos antes de tudo, que a gente tem um pensamento crítico, que a gente consegue, através desses projetos que a gente faz, através dessa liga, a gente pode conversar e se conectar com outros estudantes que são parecidos com a gente e com outros tão diferentes também. E eu acho muito essencial. Parabéns pelo projeto, estou muito feliz pela Mônica também ter convidado, que ela é uma grande professora minha há muito tempo, que ela é minha professora, desde o ensino médio aí. Então, agradeço muito a oportunidade e força para vocês, meninas. Que precisar, pode contar comigo. Eu agradeço também a oportunidade. Acredito que nós precisamos cada vez mais abrir dentro da nossa sociedade, tanto universitária, nas escolas, esse espaço para debater, para discutir ideias, para construir ideias e argumentos. Acredito que é dessa forma que a humanidade vai se desenvolver, né? E é dessa forma, talvez, que a humanidade um dia chegue, talvez, num ideal bem, entre aspas, de igualdade, que todos se sintam bem e possam se sentir livres dentro da sociedade, né? E é isso aí, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Quando vocês precisarem de qualquer ajuda, eu me coloco à disposição para auxiliá-las. Também nós deixamos o convite aqui para vocês também participarem da nossa sociedade de debates, quando quiserem ir lá conhecer, ver como é que é. Até mesmo talvez debater algum assunto com a gente, nós vamos estar sempre aberto à presença de vocês, tá bom? E agradeço também a professora Mônica ao convite e muito obrigado. É isso. Eu queria Só queria agradecer desculpar aqui. também a Giovana, né, pelo convite. Achei bem interessante, eu até comentei com ela que eu acho que para a nossa formação é muito importante, né, esses olhares diferentes, essa comunicação.
da gente com outros cursos entender a forma com que eles olham, a forma com que eles entendem. Eu acho que isso é bem interessante. Eu gostei bastante do projeto dela, eu acho que vai ser bem eficaz. E parabéns, viu, Giovana? Que legal, gente. Obrigada. Eu tive um probleminha aqui com acesso, mas eu acredito que vocês tenham ouvido a Saula, o Marcelo, e eu queria agradecer muito a vocês. Espero que na semana que vem nós estejamos aqui, que seja legal, assim como foi hoje. Gi? Y llegué también. Llegué y llegó.